Foi o segredo militar que mudou tudo, como 6 dias criaram a fórmula da vitória impossível. A mente que vence antes da batalha. Existe um momento na história em que 2,5 milhões de israelenses enfrentaram 100 milhões de árabes e venceram em apenas 6 dias. Mas aqui está o que ninguém te conta. A vitória foi decidida antes mesmo do primeiro tiro ser disparado. Como arqueólogo da performance humana, descobri que o verdadeiro segredo não estava nos tanques ou aviões, mas em algo muito mais poderoso: a arquitetura mental da decisão sob pressão extrema. Em junho de 1967, enquanto o mundo assistia a Israel cercado por inimigos em 3 fronteiras, algo extraordinário acontecia nos bastidores. Moshe Dayan, o lendário general de um olho só, não estava apenas planejando uma guerra. Ele estava executando o que hoje reconhecemos como a mais avançada forma de tomada de decisão sob estresse. Dayan havia perdido o olho esquerdo lutando contra as forças francesas de Vichy no Líbano, mas essa experiência o ensinou algo que poucos líderes compreendem. A clareza nasce da eliminação, não da acumulação. A metodologia de Dayan era revolucionária. Ele criou o que chamamos hoje de eliminação progressiva de variáveis. Enquanto seus generais apresentavam dezenas de cenários possíveis, Dayan fazia uma pergunta simples: o que acontece se não fizermos nada? Esta pergunta forçava sua equipe a identificar o custo real da inação, transformando o medo paralisante em urgência produtiva. O resultado: decisões que levavam minutos em vez de horas, execução que levava horas em vez de dias. O que descobri ao estudar os arquivos militares israelenses é que Dayan aplicava inconscientemente os princípios do que hoje chamamos de Cognitive Load Theory. Ele sabia que o cérebro humano só consegue processar entre 5 a 9 variáveis simultâneas com eficiência máxima. Por isso, cada briefing militar era limitado a 3 cenários principais, 3 recursos críticos e 3 consequências possíveis. Esta simplicidade forçada não era limitação, era libertação mental. A genialidade estava na preparação psicológica. Dayan treinava seus comandantes não apenas para a vitória, mas para a derrota. Se você não consegue visualizar sua pior derrota, nunca conseguirá executar sua melhor vitória, dizia ele. Esta mentalidade criava o que os psicólogos modernos chamam de resiliência antecipatória, a capacidade de manter a clareza mental mesmo quando tudo desmorona. Mas aqui está o insight mais poderoso. Dayan não tomava decisões baseadas no que poderia ganhar, mas no que não poderia se dar ao luxo de perder. Esta inversão mental, focar no que proteger em vez do que conquistar, é o que transforma líderes mediocres em estrategistas excepcionais. É a diferença entre reagir às circunstâncias e controlá-las. Agora aplique isso à sua vida. Pense na decisão mais importante que você precisa tomar hoje. Em vez de listar o que você pode ganhar, faça como Dayan. Identifique o que você não pode se dar ao luxo de perder. Escreva isso numa folha de papel. Esta é a sua âncora mental, seu ponto de clareza em meio ao caos das possibilidades infinitas. Se você quer descobrir como transformar pressão em foco laser, deixe clareza nos comentários e prepare-se para a próxima revelação. O código secreto dos invencíveis. Você já se perguntou por que algumas pessoas permanecem calmas em situações que fariam outros entrarem em pânico? A resposta está escondida em um código desenvolvido há mais de 2000 anos, refinado nos campos de batalha e que hoje determina quem prospera e quem apenas sobrevive na era da informação. Quando estudei os diários pessoais de Marcus Aurelius, descobri algo que mudou completamente minha compreensão sobre alta performance. O imperador mais poderoso do mundo antigo não escrevia sobre conquistas ou vitórias. Ele escrevia sobre controle. Você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso e encontrará força. Ele anotava durante as campanhas militares mais brutais da história romana. Marcus Aurelius enfrentava pressões que fariam qualquer CEO moderno desmaiar. Rebeliões simultâneas em 3 províncias, pragas devastando o império e senadores conspirando em Roma.
Mas ao estudar suas meditações, descobri seu método secreto, a tricotomia do controle estoica. Ele dividia mentalmente cada situação em 3 categorias: o que está totalmente sob seu controle, o que está totalmente fora de seu controle e o que está parcialmente sob sua influência. A genialidade deste sistema é que ele elimina 90% do estresse mental desnecessário. Marcus Aurelius gastava 0 energia mental se preocupando com chuva durante uma batalha, mas investia 100% de seu foco em como suas tropas responderiam à chuva. Esta distinção microscópica entre evento e resposta ao evento é o que separava os imperadores dos escravos, os líderes dos seguidores. Mas aqui está o segredo que poucos conhecem. Marcus Aurelius praticava o que hoje chamamos de negative visualization, ou visualização negativa. Todas as manhãs, antes de qualquer decisão importante, ele mentalmente perdida tudo o que valorizava, seu império, sua família, sua própria vida. Este exercício não era masoquismo, era calibração mental. Ao aceitar a possibilidade da perda, ele eliminava o medo da perda, que é o verdadeiro inimigo da decisão clara. O imperador também desenvolveu o conceito de memento mori, aplicado à liderança. Ele mantinha na mesa um pequeno crânio humano, não para se lembrar da morte, mas para se lembrar da brevidade das decisões. Esta reunião, esta decisão, este momento, em 100 anos tudo será pó. O que realmente importa? Esta perspectiva temporal forçava decisões baseadas em princípios, não em conveniências. A aplicação moderna deste código é devastadoramente eficaz. Quando você enfrenta uma decisão difícil, pare e se pergunte: o que está 100% sob meu controle nesta situação? Ignore todo o resto temporariamente. Foque apenas nas variáveis que você pode influenciar diretamente. Esta simplificação mental libera recursos cognitivos para soluções realmente criativas. Marcus Aurelius transformou o Império Romano em uma máquina de eficiência não através de força, mas através de clareza mental sistemática. Ele entendeu que o verdadeiro poder não vem de controlar eventos externos, mas de controlar respostas internas. Este é o código dos invencíveis: controle absoluto sobre o controlável, aceitação total do incontrolável. Se você está pronto para aplicar o código estoico em suas decisões mais importantes, comente controle e descubra como os grandes líderes transformam caos em clareza. A estratégia que derrotou o impossível. Em 13 de outubro de 1943, um homem de 31 anos estava prestes a executar a estratégia militar mais audaciosa da Segunda Guerra Mundial. Hans Ulrich Rudel não era apenas um piloto, ele era o que hoje reconhecemos como o primeiro hacker do campo de batalha, alguém que via padrões onde outros viam apenas caos. Rudel havia acabado de retornar de sua Mil de Hila missão de combate quando recebeu uma tarefa impossível: destruir a frota soviética no Mar Báltico usando apenas um avião. Os números eram contra ele: centenas de navios de guerra protegidos por milhares de canhões antiaéreos. Mas Rudel havia desenvolvido algo que nenhum manual militar ensinava: a capacidade de encontrar o ponto único de falha em qualquer sistema complexo. Ao estudar os relatórios de inteligência, Rudel descobriu um padrão que todos haviam ignorado. Os navios soviéticos seguiam uma formação defensiva baseada em círculos concêntricos, mas havia uma janela de 4 segundos durante as manobras de reposicionamento, onde apenas 30% dos canhões conseguiam rastrear um alvo em movimento específico. Era uma vulnerabilidade microscópica, mas para Rudel era o bastante. A genialidade de Rudel não estava na coragem, estava na metodologia. Ele havia criado o que hoje chamamos de análise de sistema invertida. Em vez de estudar as forças inimigas, ele estudava as fraquezas de suas próprias limitações. Seu avião tinha alcance limitado? Ele mapeava exatamente onde cada gota de combustível precisava ser gasta. Suas bombas tinham precisão limitada? Ele calculava o ângulo exato onde a probabilidade se tornava certeza. Durante a missão, Rudel não voou como um piloto tradicional. Ele voou como um algoritmo humano. Cada movimento era pré-calculado,
Cada reação era antecipada, cada segundo era otimizado. O resultado? Em uma única missão, ele afundou o encouraçado soviético Mará, considerado inafundável, usando uma técnica que nenhum piloto havia tentado antes: mergulho vertical a 90 graus a 600 km/h. Mas aqui está o segredo real. Rudel aplicava o princípio da eficiência concentrada, a ideia de que 80% dos resultados vem de 20% das ações, mas apenas se você conseguir identificar exatamente quais são esses 20%. Ele não desperdiçava energia em manobras impressionantes. Cada movimento tinha um propósito matemático específico. O método Rudel pode ser aplicado a qualquer desafio moderno. Identifique o sistema que você precisa hackear, seja um mercado, uma negociação ou um problema pessoal. Mapeie não os pontos fortes do sistema, mas os momentos de transição onde ele fica vulnerável. Encontre a janela de oportunidade que todos ignoram porque parece insignificante. Rudel completou 2.530 missões de combate e nunca foi abatido permanentemente porque ele entendia algo fundamental. A vitória não vai para o mais forte ou o mais rápido, mas para quem consegue ver o padrão oculto no caos aparente. Ele transformou limitações em vantagens estratégicas, fraquezas em pontos de alavancagem. Se você quer aprender a encontrar oportunidades onde outros veem apenas problemas, deixe padrão nos comentários e prepare-se para descobrir como transformar suas limitações em sua maior vantagem. O ritual que forja mestres. Existe um ritual praticado há 400 anos que transforma pessoas comuns em mestres inquebrantáveis. Não é meditação, não é visualização. É algo muito mais profundo e poderoso. E quando você entender este processo, nunca mais verá o fracasso da mesma forma. Miyamoto Musashi havia acabado de vencer seu 61º duelo mortal quando fez algo que chocou o Japão feudal. Ele se retirou para uma caverna por 3 anos para estudar suas vitórias. Não suas derrotas, suas vitórias. Este ato aparentemente contraditório revelou o segredo que transformaria Musashi no samurai mais temido da história: a dissecação da excelência. Durante esses 3 anos de isolamento, Musashi desenvolveu o que hoje reconhecemos como a forma mais avançada de aprendizado acelerado, a análise microscópica do sucesso. Ele não apenas relembrava cada duelo vencido, ele os decompunha em componentes moleculares. Cada respiração, cada movimento do pé, cada microexpressão do oponente que antecedeu a vitória. A metodologia de Musashi era revolucionária porque invertia a lógica convencional. Enquanto outros samurais estudavam as técnicas dos mestres, Musashi estudava os momentos exatos, onde sua própria performance transcendia suas limitações. Ele identificou 17 estados de fluxo diferentes, onde sua mente e corpo operavam como uma única unidade letal. Cada estado tinha gatilhos específicos, durações previsíveis e aplicações estratégicas distintas. Mas aqui está o insight mais poderoso. Musashi descobriu que a excelência não é um estado permanente, é uma série de microestados que podem ser acessados conscientemente através do que ele chamava de preparação ritual. Antes de cada confronto importante, ele executava uma sequência específica de 7 ações que colocavam seu sistema nervoso no estado ótimo de performance. O ritual começava 24 horas antes do evento. Primeiro, Musashi praticava o esvaziamento mental, eliminando todas as preocupações que não estavam diretamente relacionadas ao desafio à frente. Segundo, ele visualizava não a vitória, mas os 3 momentos mais prováveis onde a derrota poderia acontecer, preparando respostas específicas para cada um. Terceiro, ele calibrava sua energia física através de exercícios que simulavam exatamente o estresse que enfrentaria. O quarto elemento era o mais crucial. Musashi praticava o que hoje chamamos de anchor stacking, associando estados de alta performance a gatilhos sensoriais específicos. O som da respiração controlada, a sensação da espada na mão, o ângulo exato da postura. Estes âncoras permitiam acesso instantâneo ao estado de fluxo,
mesmo sob pressão extrema. Os 3 elementos finais eram executados no dia do confronto: revisão mental dos padrões de movimento otimizados, alinhamento da intenção com o propósito superior, proteção da honra, não destruição do inimigo e, finalmente, a liberação do resultado, a aceitação total de que a preparação estava completa e o resultado estava fora de seu controle direto. Este sistema transformou Musashi em uma máquina de performance, porque ele entendeu que a maestria não é talento natural. É preparação sistemática encontrando oportunidade. Cada vitória alimentava o sistema. Cada sistema aprimorava a próxima vitória. Aplique o ritual Musashi à sua próxima apresentação importante, negociação crucial ou decisão de vida. Identifique seus estados de alta performance pessoais, crie gatilhos para acessá-los conscientemente e prepare-se não apenas para o sucesso, mas para os momentos específicos onde o fracasso é mais provável. Se você está pronto para desenvolver seu próprio ritual de alta performance, comente ritual e comece a transformar preparação em precisão, intenção em impacto.